Diga assim, quando a família vai bem, tudo vai bem. Amém. Graça e paz, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Estão com expectativas? Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer maravilhas nessa noite. Amém? Você crê junto comigo? Amém. E eu quero começar falando com vocês sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, que envolve, né, esse tema, família, projeto de Deus. É sobre o cuidado que nós devemos ter com nossa família. E eu queria começar lendo um versículo que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Gente, cuidado significa demonstra atenção, zelo, atenção maior, tratamento especial e responsabilidade. Então, olha o que o Senhor quer dizer aqui para a gente nesse versículo. Que a sua família, se você não tem demonstrado atenção, se você não tem demonstrado uma atenção maior, um zelo, uma responsabilidade, um tratamento especial, você está negando a fé. E é pior do que o incrédulo. Olha o quão forte é isso. E essa noite é importante nós sabermos, não apenas entender o cuidado com a família, mas entender o que implica a negligência desse cuidado. Paulo aqui é muito claro quando ele fala, negou a fé. A palavra de Deus podia ter ali nivelado ao incrédulo, aos que não creem, mas não, ele não nivela, ele diz, é pior. Olha o quão forte é isso. O quanto isso merece nossa atenção. E quando ele fala negou a fé, isso me leva a pensar que fé e família estão totalmente interligados. Que não há distinção. Porque algumas pessoas pensam que pode viver em sua casa de qualquer forma, sem cuidado nenhum com os seus, e ter um relacionamento com o Senhor. Mas a Bíblia diz que isso não é possível. Existem vários versículos que falam sobre isso. Eu vou ler um para vocês que está lá em 1 Pedro 3,7. Diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então o Senhor está dizendo, se você não tem cuidado da sua esposa, marido, como uma parte mais frágil, com cuidado, com amor, eu não posso responder às suas orações. Você não pode ter um relacionamento comigo. Lá em Malaquias também se confirma isso, no capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler para vocês aqui na versão viva. Diz assim: um povo começou a perguntar, né? Por que foi que Deus nos abandonou? Vocês perguntam chorando, eu vou dizer, é porque o Senhor viu a traição que vocês cometeram, abandonando suas esposas que foram fiéis por tanto tempo, aquelas companheiras a quem prometeram o cuidado e o sustento. O mesmo Deus que estava dizendo ali antes, invoca-me que eu vou te responder, está dizendo agora, infelizmente eu não posso receber a oferta de vocês. Eu não posso ter um relacionamento com vocês, porque vocês não têm cuidado da aliança conjugal. Vocês não têm sido fiéis à esposa de vocês. Então, fé, cuidado com a família, está totalmente ligados. Nós não podemos ter um relacionamento com o Senhor se nós não estamos cuidando da nossa família. Esse é o primeiro entendimento assim, que marcou muito o meu coração quando eu estava ministrando estava preparando essa mensagem. Para termos um relacionamento com Ele, precisamos estar atentos aos nossos. Amém? E se você pode me perguntar, Nicole, como é que eu vou saber, né, se eu estou cuidando da minha família? Você concorda comigo que quando nós casamos, nós formamos uma família? Amém? E quando nós casamos, nós passamos a ter uma responsabilidade um com o outro. Nós não podemos apenas tomar qualquer decisão sem pensar no outro. Agora nós somos uma família, nós temos uma responsabilidade. Assim também, nós, mães, quando temos filhos, não podemos querer viver como antes.
Vou simplesmente viver sem pensar em mais nada. Não, nós temos um filho agora para cuidar, para instruir. E como é que a gente vai demonstrar esse cuidado no dia a dia? Através das nossas escolhas. Através das nossas decisões. E isso envolve desde decisões maiores, vamos dizer assim, grandes, até aquelas decisões do dia a dia. São essas decisões que vão mostrar se eu realmente estou cuidando da minha família ou não. E as nossas escolhas, as nossas decisões de hoje é que vão dizer como a nossa família vai estar daqui a um tempo. Como a nossa família vai estar amanhã. Decisões, sabe, a gente não tem controle exatamente sobre o tempo. Não? Assim, a gente não tem como voltar atrás por escolhas que a gente fez atrás. Mas as de hoje a gente tem sim. A gente tem controle de decidir. E isso vai influenciar em como estará a nossa família daqui a alguns anos. E eu quero ler com vocês, eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis, capítulo 13. É sobre um homem que fez algumas escolhas que não foram corretas. Está lá em Gênesis 13, é a partir do versículo 5. Gênesis 13, do versículo 5 ao 13. Eu vou ler para vocês. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre eu e você, ou entre os meus pastores e os seus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então aqui está Abraão e seu sobrinho Ló, e eles chegaram à conclusão que cada um deveria ir para um lado. E a gente já começa a ver aqui que Ló teve um comportamento talvez um pouco estranho. Ele poderia ter dito: não, meu tio, pode escolher para onde o senhor quer ir. Eu vou lhe dar essa honra. Mas não, ele olhou, viu ali que tinha um lugar uma terra mais irrigada e decidiu ir para esse local. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios que há um caminho ao homem que parece direito, mas no fim dele são caminhos de morte. Quando Ló escolheu ir para aquele lugar, ele realmente não tinha nada assim tão ofensivo, vamos dizer, né? Ele estava procurando um lugar próspero, uma terra boa para ele estar. Mas existiu aí um problema. A Bíblia diz que ele foi armando tendas, ele foi se aproximando de uma cidade, que era uma cidade conhecida, que ela tinha uma fama. E essa cidade era de pessoas que pecavam contra o Senhor. E ele foi chegando perto desse lugar. Ele foi saindo de um lugar de influência do seu tio. Ele foi saindo de um lugar de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor, e chegando perto em um lugar onde tinha imoralidade, onde tinha perversidade, onde tinha pecado. E ele não foi só, ele levou a sua família junto. Isso não aconteceu só nesse tempo, não acontece hoje também. A gente tem visto tantas pessoas aí no mundo indo para um lugar como esse e levando a sua família junto. E até mesmo pessoas que já conheceram a palavra têm se afastado do Senhor e levado a sua família para esse lugar. Nós temos que ter atenção com isso. Ele foi em busca de vamos dizer assim, de um crescimento. Mas quanto vale o nosso crescimento financeiro? Quanto vale a nossa prosperidade? Custa a nossa família isso?
Custa o nosso tempo com os nossos filhos. Custa o nosso relacionamento com o Senhor, que é o que a gente tem de mais importante. Temos que estar atentos a isso. A gente tem que pensar, toda decisão que a gente for tomar, com essa decisão, eu tenho cuidado da minha família, eu tenho aproximado a minha família do Senhor ou não? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, com toda e qualquer decisão que nós vamos tomar. Então, é importante a gente estar atento como família, o cuidado com os filhos, o cuidado com o marido, o cuidado com a esposa, o cuidado dos filhos com os pais. Sabe, eu sou pediatra, né? Eu acho que algumas pessoas sabem. E, às vezes, durante a consulta, a pediatria acaba entrando um pouco na rotina familiar, né? Como é que aquela família vive, se comporta, como é a rotina. E aí eu começo a perguntar como é aquela criança, o que a criança come, que horas a criança dorme, como é que funcionam as necessidades fisiológicas daquela criança. E, por incrível que pareça, não é incomum a mãe me falar assim, doutora, eu não sei muito bem. E eu fico, meu Deus. E sabe, assim, eu tenho até uma certa empatia, porque nenhuma mãe gosta de responder isso. Elas ficam envergonhadas. Eu trabalho fora. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa e fica com meus filhos, né, durante o dia. Mas assim que eu chego, eu saio perguntando tudo. Eu pergunto, a Pérola comeu? João comeu? João caiu? Uma pergunta importante também. João dormiu. A Pérola começou a assistir televisão que horas? Porque lá em casa tem uma regra que só é depois das 4 horas da tarde. Alguém fez alguma coisa de errado? Porque eu não posso simplesmente passar o dia fora de casa e chegar em casa e simplesmente não querer saber como o que meus filhos fizeram, o que meus filhos comeram. Não posso, eu tenho que ter responsabilidade com isso. Isso envolve o quê? Cuidado. E quando eu falo de cuidado, eu não falo exatamente só o cuidado material, né, o cuidado físico, mas um cuidado espiritual. Esses dias eu saí com a Pérola e eu vi que ela tinha se riscado, tinha desenhado um coração. E eu já tinha falado para ela, minha filha, toda vez que eu chego, você está arriscada. Agora é um negócio de umas canetinhas, de uns Bob Goods, e aí ia sempre desenhando na pele. Eu disse, não, está errado isso, a gente desenha no papel. E fui instruindo ela, até que um dia eu cheguei lá nesse dia e vi que ela estava com um coração desenhado. Só, gente, que era um coração perfeito, sabe? Aquele coração bem bonito. E o João tem 3 anos. O João não sabe desenhar muito bem. Ele só faz uns rabiscos. E eu perguntei, Pérola, você já se riscou de novo, minha filha? Não, mãe, não foi eu, não. E quem foi? Foi o João. Ah, foi o João. Eu digo, minha filha, não foi o João. Seu irmão não sabe fazer um coração desse jeito. Não tem como ter sido ele. Mas foi, mãe. Eu disse, Pérola, eu vou lhe dar uma outra chance. Quem foi que fez esse coração? Aí ela disse, foi eu. Eu disse, olha, está vendo, minha filha? Você mentiu. Isso é uma mentira. E aí eu fui dizer para ela que mentira era pecado, que o pai da mentira era o diabo, que ela não podia ter esse tipo de comportamento. Isso é o quê? Um cuidado com a vida espiritual dela. Ela já tem um certo entendimento. Eu não posso ver ela mentindo e dizer, ah, tá bom, mentiu, engraçado. Não. Nós, como pais e mães, temos que estar atentos a isso. Sabe, algo que às vezes eu fico assim, quando eu vejo, né, pessoas que congregam, pessoas que estão ali naquele ambiente de igreja, e às vezes por qualquer divergênciazinha querem sair. Não quero mais congregar, não, vou ficar em casa. E não pensam no impacto que isso pode trazer para os seus filhos. O cuidado, né, com a vida espiritual dos seus. Porque quando essas crianças estão aqui, elas estão recebendo algo da parte do Senhor. O caráter de Cristo está sendo formado nelas. E se tem alguém que tem que pagar dano, é pai e mãe. A gente tem que engolir o choro para que eles possam receber e Cristo ser gerado neles. Amém? Então, a gente temos que estar realmente atentos a esse cuidado espiritual. Não só o cuidado com os filhos, mas as esposas, o cuidado com o marido. A Bíblia diz que a esposa deve se preocupar em agradar o seu marido. Esse agradar envolve o quê? Cuidado. Envolve honra. Envolve respeito. No mundo, a gente tem visto coisas diferentes sobre isso. Onde as mulheres não estão mais respeitando os maridos. Os maridos parecem qualquer um. Parecem que não têm responsabilidade nenhuma com seu cônjuge. Só que isso não agrada aos olhos do Pai.
Perante a palavra, as coisas não funcionam assim na palavra. Assim como o marido também. A Bíblia também diz que o marido deve estar preocupado em agradar a sua esposa. Eu acho que eu já até contei uma vez aqui. Foi mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. Eu passei alguns meses indo para Manaus. A minha família mora em Manaus. Minha mãe, meus irmãos. E eu ia uma vez no mês e passava 5 dias lá, atendendo em um hospital. Surgiu essa proposta lá, e eu ia para aquele lugar e passava de segunda a sexta ali. E o Felipe ficava aqui, né? Nós morávamos aqui. E minha mãe morava lá, ficava na casa dos meus pais. E eu passava essa semana trabalhando lá. E a gente, né, o Felipe sempre perguntava, chegou? Quando eu estava lá, chegou, amor? Chegou no hospital? Tá tudo bem? Tá tudo certo. E teve um dia que ele falou assim, e deu tudo certo? Estacionou direitinho? Eu disse, amor, hoje nem tinha vaga dentro do estacionamento do hospital. Coloquei na rua, mas foi assim, mais ou menos 1,5 quarteirão daqui, pertinho. Aí, tudo bem. Fui, atendi. 7 horas da noite, estava lá saindo do hospital, pensando em sair, faltavam uns 10 minutos. Aí eu recebo uma ligação do meu irmão, que mora lá. Disse assim, Nicole, eu estou indo te pegar. Eu disse, não, mas não precisa me pegar, não, porque eu estou de carro. Ele, não, mas é porque o Felipe me ligou. E ele pediu para eu ir te pegar e te deixar no carro. Aí eu disse, como é o negócio? Tu vai vir me buscar para me deixar no carro, mas o carro está aqui, está 1,5 quarteirão. Não, mas o Felipe pediu, eu vou. Aí eu disse, amém, então venha. Aí lá chegou ele, entrei no carro dele, ele andou 30 segundos, me deixou, peguei o carro e fui. Gente, eu me senti uma criança de 10 anos. E eu pensando, meu Deus, o que o Felipe fez uma marmota dessa? Tirar o homem lá do outro bairro para vir me buscar, para me deixar aqui no carro. E aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo, agradeça. Seu marido está preocupado com você. Esse hospital era situado no centro da cidade. E realmente, centro à noite é um pouco esquisito, era um hospital um pouquinho afastado. Então, assim, realmente a gente não pode achar que é normal um marido simplesmente não estar nem aí. Não sei onde a minha esposa está, não sei o que ela está fazendo, não sei por onde anda. Não. O marido, ele tem que estar preocupado com isso, tem que estar atento com esse cuidado. Amém? E eu quero ler com vocês, continuar aqui em Ló, rapidinho, em Gênesis. Vamos lá no capítulo 19. Lembra que eu falei que Ló estava se aproximando de Sodoma? Mas nesse capítulo 19, ele já está dentro. Ele já está lá. Do capítulo 19, versículo 4 ao... Do 4 ao 8, diz assim, ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Misericórdia. Nessa época, realmente tinha esse cuidado com os estrangeiros. Né? Os estrangeiros teriam que estar protegidos quando você habitava na sua casa. Mas, irmão, desde quando os de fora são mais importantes do que os de dentro? Desde quando a nossa família, as pessoas de fora começaram a ter mais valor do que a nossa própria família? A gente vive em um mundo em que a entrega fora de casa é muito maior. E não há nada de errado em pensar que assim, se entregar no trabalho, ou no seu trabalho até mesmo ministerial, dar o seu melhor, dar a sua entrega, a sua intensidade, é ótimo, glória a Deus por isso. Mas a partir do momento em que nós não estamos dando uma atenção maior à nossa família, algo está errado. Olha que ponto Ló chegou. Ele poderia ter orado, pensado, vou orar o Deus do meu tio, o Deus de Abraão, para fazer algo. Mas não, ele disse, não, leva minhas filhas. Os da nossa casa são muito mais importantes. Se tem alguém que Deus quer que você dê valor, dê sua atenção, dê sua entrega, dê a sua disponibilidade, o seu vigor, é para a sua família.
Esses dias o Senhor me repreendeu. Eu vou contar para vocês, acho que foi semana passada. Eu cheguei do trabalho, do plantão, e estava muito, muito, muito cansada, extremamente cansada. Eu cheguei assim, irritada, cansada ao extremo. E aí, cheguei em casa, o Felipe estava saindo para vir para o Rema, e eu comecei aquela rotina noturna, né? Aí fui ver a tarefa da Pérola, que eu já tinha combinado com ela, que ela faz as tarefas quando chegar o sol corrige. Cheguei nesse dia, não tinha feito as tarefas, mas tudo bem. Então, sente, vamos fazer. Já começou logo, Pérola traz o lápis. Não, o lápis perdeu, não tem um lápis. E a borracha também, mamãe, eu perdi. Mas não tem como. Eu comprei várias, como você perdeu? E é aquela coisa toda. Enquanto isso, eu ensinando a tarefa, o João correndo, subindo em cima do sofá, subindo em cima do móvel, caindo, naquele jeito. E eu super cansada, estressada. Até que o João foi na cozinha, abriu um saco de batata palha, esparramou no chão. Ai, gente. Aí eu taquei a mão na mesa, dei uns gritos. E, assim, não tem nada de errado em a mãe chamar a atenção do filho, repreender, ter autoridade, ser firme. Mas eu reconheci que naquele momento eu passei dos limites. Porque eu não costumo gritar assim. Às vezes eu falo um pouco mais alto com eles, falo. Mas eu realmente dei uns gritos que até eles olharam para mim assim, tipo, o que aconteceu? Cadê a minha mãe? E na hora que eu me comportei daquele jeito, eu senti nitidamente o Espírito Santo falando comigo. Você passou o dia todo dando o seu melhor, dando todo o seu vigor e a sua disponibilidade para essas crianças, para os outros. E os seus de casa merecem esse tipo de tratamento? Os seus filhos que você tanto me pediu merecem ser tratados assim? E eu fiquei tão constrangida. E eu fiquei pensando, meu Deus, se a vizinha aqui de casa ouve um negócio desse, fala, olha a crente, como é que se comporta? Olha a mulher do pastor. Chega em casa gritando com esses meninos. E eu disse, Senhor, me perdoa. Aí, pronto, já chamei eles para brincar, tá bom, esquece tarefa, esquece tudo. Vamos brincar aqui na varanda, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, o nosso vigor, a nossa atenção, o nosso carinho maior tem que estar com os de dentro. Amém? Então, eu vou acabar aqui, senão realmente não vai ficar o tempo para ele. Então, se a gente for ver lá, no final da vida, a esposa dele virou estátua de sal, as filhas embebedaram ele, engravidaram do pai, ou seja, gente, uma tragédia. Algo que parecia bom no início, mas virou uma tragédia. E sabe, eu não estou aqui para lhe trazer nenhum tipo de condenação ou de desespero, de você pode estar pensando, ai, meu Deus, Nicole, e agora? Eu não tenho cuidado da minha família, eu já fiz tantas decisões erradas, e tantas coisas eu tenho vivido agora por conta dessas decisões erradas que eu fiz. Mas eu quero lhe dizer que a gente está pregando hoje aqui é o Evangelho. E o Evangelho são boas novas. O Evangelho é novidade de vida. É mudança de rota. Amém? Existe um Deus que o maior intuito dele é restaurar a sua vida, a sua família. Então, hoje, não saia daqui. Eu não quero que você saia com tristeza, ou com remorso, ou com algo assim, não. Eu quero que você saia quando o Senhor nos traz uma palavra, nos traz um confronto. É para que a gente cresça, é para que a gente mude, é para que a gente melhore. Amém? Então, saia daqui hoje com essa expectativa no coração de dizer, Senhor, eu vou cuidar da minha família. Porque os meus merecem uma atenção